Zenilton Andrade, ele já se encontra aqui nos estúdios da nossa 96, vai conversar com a gente sobre o projeto Aulão do Enem, que acontece aí nos próximos dias, para você, claro, ficar por dentro de todos os assuntos relacionados a essa prova que acontece no próximo dia 21 e 28 agora do mês de novembro, a prova mais importante para estudantes que buscam concluir o ensino, ingressar em uma universidade, vai acontecer. Por isso, o convidado do Papo e Café do programa Brisa Má Notícias desta quinta-feira, programa especial, é o professor de História Zenilton Andrade. Professor, seja bem-vindo à nossa programação, à edição do programa Brisa Má Notícias desta quinta-feira, para falar sobre esse projeto importante. Bom dia. Bom dia, grande comunicador, amigo Haroldo. Bom dia a todos os ouvintes da 96.5, audiência fantástica, aos meus queridos conterrâneos de Acajutiba e cidades circunvizinhas. E aí eu estendo aqui a esplanada que também vai participar desse projeto. Estou aqui para esclarecer tudo sobre a grande revisão, aliás, as grandes revisões que antecederão as provas do Enem desse ano. Muito bem, professor, você comanda aí um projeto, de preparação dos alunos de Acajutiba para o Enem. Realizou até aulões, através de lives que aconteceram no YouTube. Como é que nasceu essa ideia, professor Zenilton? Na verdade, Haroldo, isso é uma história de amor do garoto sem recursos que vai para a cidade grande e estuda na escola pública. E olhe que no meu tempo, que eu já sou de uma geração anterior, as dificuldades eram menores, mas eu tive a oportunidade de ingressar pelo curso de Direito e depois me apaixonei pela história e consegui educar os meus filhos, dar uma excelente formação como professor de cursinho, quando para você conseguir uma vaga na universidade pública, que a UFBA era uma universidade pública, mas era uma universidade que só entrava os riquinhos, porque você tinha que pagar o cursinho, você tinha que ter uma condição econômica financeira melhor e a segregação era terrível, entendeu? Aí começou. E aí eu trouxe isso depois de muito tempo militando nos cursinhos, com os grandes mestres de Salvador, fazendo aulões desde a época do Centro de Convenções na Bahia até o Hotel Fiesta, com lotações que superavam 2.000 pessoas, Um negócio assim muito bem produzido, a nível dos grandes shows. Eu resolvi gratuitamente em 2011 trazer isso para Acajutiba, para o Colégio Estadual Costa Brito, na gestão da professora Cristina Matos, que hoje é a nossa secretária de Educação. De lá para cá, o projeto foi crescendo e ganhou uma notoriedade regional graças ao apoio total do nosso gestor, diga-se de passagem, gestor pela terceira vez, Alex Freitas, que para mim é o político diferenciado na região, sem querer denegrir ninguém, mas eu estou de lá olhando tudo de perto, o gestor, o político e o cidadão que também foi estudar na cidade grande, se graduou e pela educação conseguiu essa formação e hoje estende a mão depois de uma pandemia onde a educação foi alvejada na alma, foi talvez um dos setores que mais tenha sofrido, foi esmagado pela pandemia, tanto a pública como a educação privada. E ele abraçou agora gratuitamente esse projeto, porque antes, se lembre, eu já estive aqui com você, verdade, e a gente cobrava uma taxa e a lotação foi fantástica, mas agora é gratuito, entendeu? Muito bem. A gente sabe, professor, que o Enem é o maior exame avaliativo do país, Quais são os desafios, você acredita, que os estudantes vão encontrar na prova desse ano? E como você acha que essas aulas preparatórias podem ajudar esses alunos? O Enem ainda é o superado apenas por um concurso da China, também proporcionalmente é o maior, porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 e poucos milhões. Então é um concurso que já chegou a ter
uma média de 8 milhões de inscritos. Caiu em função da pandemia, como repito, onde a educação foi profundamente alvejada, e agora que as pessoas estão voltando, mas voltando com vontade às aulas presenciais. Esses aulões eu me especializei, porque não basta você ser professor, você tem que ser especialista para lidar com um grande público. E para lidar com um grande público, você tem que ter toda uma logística de um bom auditório, como acontece em Acajutiba, com sonorização boa, com um visual muito bom, por exemplo, uma projeção fantástica, com o papel na mão também, o material didático a gente não abre mão, apesar dos avanços que a gente usa através da rede social, mas o aluno quer estar ligado. E um aulão eu já tenho experiência, eu acho que você quer perguntar se eu tenho experiência disso aí, né? Sim, eu vivi na pele isso, eu quero que você depois pontue isso aí comigo, porque eu me especializei. Já fiz aulões para mais de 2.000 pessoas no centro de convenções. Aulões que não cansavam, porque a aula, quando é boa, o tempo voa. Aulas interdisciplinares, eu não bato a bola sozinho, eu bato a bola com uma equipe, eu divido a bola com o professor de filosofia, eu divido a bola com o professor de atualidade, professor de geografia, e o tempo vai passando, eu dou um intervalo meio-dia para o rango, mas a gente resolveu fazer de véspera esse ano, porque eu vou lhe dizer porque funciona, e funciona mesmo. Vai ter uma probabilidade imensa de depois desse aulão, você ao chegar no outro dia, que é prova à tarde, principalmente a galera jovem que tem o vigor, que tem a beleza da juventude, acordou depois do aulão, vai dormir, acordou, tomou aquele banho frio, se energiza, pega aquele rango bom, e a prova é de tarde, dá muito bem, você vai ver, com certeza, lhe garanto, isso é a experiência que me dá credibilidade para falar, que na verdade você vai ver muitas questões na prova, não tenho nem dúvida. E aí você passa a concorrer com a galera da capital em igualdade de condições. Em igualdade de condições. Muito bem, para você que está ligando o seu rádio agora, nós estamos entrevistando hoje o professor Zenilton Andrade, idealizador dos aulões do Enem, que vai acontecer ainda esse ano com o professor. E você que ainda não se preparou, se prepare aí para poder acompanhar mais aulões do professor Zenilton, e dessa vez de forma presencial. O professor Zenilton estava conversando comigo sobre esses aulões que vão acontecer, de forma presencial, e várias cidades vão estar presentes aí nesses aulões que acontecerão no comando do professor Zenilton Andrade. Hoje, excepcionalmente, o Roque de Freitas não pôde estar presente para fazer aqui a edição do programa Brisa Mar Notícias. Provavelmente estará de volta amanhã, levando para você as principais informações da nossa cidade, região da Bahia e também do Brasil. Professor, como é que é a estrutura desses aulões? Ainda tem aulão para acontecer? Quais são as datas e os horários? Fala para quem está ouvindo aqui a edição do Brisa Mar Notícias. Hoje, domingo mesmo, eu irei participar de um aulão para que um professor que está comandando esse projeto lá na cidade dele, ele possa vir para o meu aulão, que é um grande nome, uma pessoa experiente. Então, hoje, vários aulões acontecerão. Mas pelo que eu estou acompanhando, eu acho difícil, até a nível de Salvador, ocorrer algum aulão de véspera na qualidade e na organização do aulão que vai ter em Acajutiba. Dos aulões que ocorrerão, em Acajutiba. Porque nós temos um grande auditório climatizado, nós temos uma boa sonorização, nós temos um telão grande, se você estiver lá distante você visibiliza muito bem, porque as aulas são projetadas, para você não ter dificuldade de ver, porque é o audiovisual que funciona, entendeu? A cada tema você vai resolver uma questão do Enem, então a aula não tem monotonia, porque você interage com outro professor, e a logística é pesada, a logística é cara, porque você vai ter que contratar professores lá de fora, alguns vêm na base da amizade, da permuta, porque o professor de cursinho estava aí meio parado, porque os cursinhos minguaram, mas agora, o pessoal voltou, e na hora do Enem, a galera está maciçamente querendo a presencial,
E você tem que ter uma senhora estrutura para fazer esse tipo de aula, senão ela não acontece. Em termos de som, em termos de conforto, em termos enfim, tudo envolve uma logística muito cara e muito pesada. Bom, professor, fala um pouquinho para a gente de como serão essas aulas, o horário de início, término, a pausa, e o dia, né, que o senhor não falou para a gente, que acontecerão, as datas que acontecerão essas aulas lá no município de Acajutiba. Especifica para a gente um pouco melhor, para quem está em casa agora chegando da entrevista e está interessado em participar de um aulão como esse. Nós vamos fazer 2 aulões que antecedem as respectivas provas. Um aulão no dia 20, que antecede a primeira prova, que é o dia 21, dia 20. E outro aulão será no dia 27, porque antecede a prova do Enem, o dia 28. São 2 sábados, né? 2 sábados. Vamos pegar o dia inteiro e você não vai cansar, você tem que pagar para ver, você não precisa pagar, você só precisa acreditar na experiência, na competência, em toda a logística que a gente está trabalhando com afinco para isso acontecer, né? Divulgando bem através da Ascom de Acajutiba. Robson Senna está aqui comigo e está dando um apoio fantástico lá, entendeu? Então não está faltando nada. Então nós vamos começar às 7h30 da manhã, né? Porque tem um detalhe, viu, Haroldo? Um detalhe importante que vou passar para o aluno, quem vai participar. Esteja matriculado no Enem, porque está aberto a também aquele que não vai fazer Enem. Porque conhecimento é algo que você leva para a vida inteira, né? Ninguém consegue tomar de você. Sim. E nós fizemos essa abertura, democratizamos a participação daqueles que se inscrevem, né, para participar desse aulão. Nós vamos começar às 7h30 e eu vou fazer um teste logo de manhã, para ver se eu levo até meio-dia. Porque existe uma necessidade do aluno ir para a prova com capacidade de concentração, não é só conhecimento. Se ele chegar no meio da prova da manhã, que a prova vai durar 4h30, tem outro dia que é 5 horas praticamente. Se ele não tiver essa capacidade, chegar no meio da prova, ele esquentar o miolo, como diz na linguagem mais popular, ele vai dar para chorar, dar para tremer, porque ele esquentou a cabeça. Ele tem que ter capacidade de concentração. Já é um teste que nós vamos fazer. Eu vou levar aula leve, abrir aula com temas super atuais. E a aula acontecerá no dia da consciência negra, dia 20, consciência negra, já é um tema fantástico para a gente ir para a África, né? Nós vamos para a Grécia buscar as raízes do nosso pensamento, da nossa filosofia, portanto, né? Da nossa arte, do nosso teatro, da nossa política, das contradições da nossa democracia, já vem da Grécia, entendeu? Exatamente, fazer o contraponto entre Platão, que aponta para cima, e Aristóteles para baixo, se cair uma charge assim. E para isso eu vou contar com o maior professor de filosofia da Bahia, Adonis, vai estar desembarcando em Acajutiba para dividir a bola comigo. Se o pessoal ver, eu percebo que ele vai estar cansado, 10 horas, dou um intervalinho para dar uma respirada, beber uma água, e lá vai ter água à vontade, tudo participação do poder público. E aí, meio-dia a gente encerra, a galera vai rangar, depois a gente volta com a aula de redação com o professor Celso, que é uma senhora aula, né? Uma senhora aula, e consequentemente, o que é que vai acontecer a partir daí? A gente vai encerrar com aula de geografia, e eu interagindo com outro professor, que é o Popó, sobre mundo atual. Eu tenho certeza e garanto, você precisa ver para quê? Você está lá, você é livre, se achar que não está bom, saia, mas eu duvido que você saia, entendeu? A gente deve encerrar por volta das 18, vai haver transporte, isso é uma coisa que eu vou falar no segundo encontro para a semana, nós vamos estar aqui de novo, batendo papo novamente. Bom, professor, o senhor falou que as aulas acontecerão das 7h30 da manhã até as 18 horas. O senhor falou que a aula não é cansativa, porque tem vários assuntos super atuais, o senhor vai abordar vários temas, não é isso? E fala um pouquinho para a gente se essa aula com esse tempo longo não pode deixar o aluno meio enfadonho, sentado o tempo todo. E onde será realizado esses aulões, nesses 2 sábados, 20 e 27 agora de novembro? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É aí que entra a magia do professor do cursinho, que é um showman.
É o cara que tem conhecimento e experiência para esse tipo de aulão. Eu divido no cursinho em Salvador a bola com um excelente professor de história. Eu sou professor de história já conhecido, já falado, né? Esse professor é fantástico em públicos pequenos, mas quando chega para um aulão desse, ele não funciona. Então, eu vou trabalhar com professores que você vai estar lá interagindo. Cansa não, porque a cada tema que eu abordar, eu resolvo uma questão, o cara vai estar ligado, ele vai estar interagindo, tem vídeo, tem tudo, ele não cansa. Ele vai querer mais, ele vai dizer, poxa, rapaz, e porque eu vou repetir aquela frase, Haroldo. Quando a aula é boa, o tempo voa e o aluno pede para ficar. E eu aposto que ele vai pedir para querer mais, porque a primeira aula já vai ser pressuposto para o sucesso da segunda, que é com naturais, que eu virei aqui também bater esse papo com você no café da manhã. Professor, as aulas elas acontecem num sábado, né? Geralmente sábado as pessoas tiram para se divertir, para casa da família, quem está de folga, né? Mas é um dia importante porque antecede uma prova, né, no Brasil inteiro, super importante, principalmente para os estudantes, né? E o senhor disse que a aula acontece das 7h30 da manhã, com a pausa aí meio-dia, talvez o retorno às 13 ou às 14 horas. 13 a 14. Por aí, a gente não vai perder tempo, não. O senhor vai definir com um término lá no finalzinho da tarde, às 18 horas. E o senhor também citou aqui para a gente alguns temas que o senhor vai abordar nessas aulas que o senhor vai ter com esses alunos. Como é que o professor, já é uma pergunta aqui um pouquinho fora do nosso cronograma, como é que o professor, ele lista os assuntos que ele vai abordar com esses alunos sem ter, digamos, não vou dizer conhecimento, né, mas sem saber qual o tema principal das provas do Enem? Porque geralmente todos os anos as provas vêm diferentes, né? Elas não vêm iguais. Então os assuntos eles divergem muito. Como é que o professor dá essa aula, esse cronograma já está pronto, já sabe o que pode vir a cair nessas provas para poder ajudar mais ainda esses alunos? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A gente trabalha o tempo inteiro com isso. Eu trabalhei uma vida inteira, eu deixei o direito de lado, a advocacia, para me dedicar à profissão de professor de cursinho. Então, eu tenho uma história que hoje tem mais de 40 anos de experiência. Então, isso conta. Isso conta quando a gente vai fazer um aulão desse, a gente faz um estudo nas provas, desde antes do Enem, como vem o comportamento das provas, qual é a pegada do Enem, né? O que o Enem quer? A capacidade de interpretação de uma charge, né? A capacidade de interpretação de um gráfico, né? De um texto, a prova contextualizada e altamente interpretativa. Então a gente vai jogar temas e que vão ajudar lá na redação. A gente não vai pegar e dizer, vou dar a prova do Enem, mesmo porque a gente não trabalha com corrupção. Verdade. A educação é coisa séria e é para a vida inteira. Eu estou educando, estou levando informação, estou educando. Mas a nossa experiência da equipe que vai trabalhar comigo já nos respalda para afirmar, né, em bom tom, que no dia seguinte o aluno, em vez de cansado, ele vai encarar a prova do Enem dando risada, porque ele vai sair de lá bem, ele vai interagir com várias pessoas, ele vai ver muita aula interagindo lá, com professores trocando ideias, não é aquela aula monótona, silêncio, não, mesmo porque é um dia de sábado, dia de feira em Acajutiba, né? E vai para lá quem tem comprometimento com a educação. Quem não for também não fica, porque eu não sou autoritário numa aula dessa. Sim. Mas eu uso autoridade, porque é para quem tem comprometimento, né? Quem tem comprometimento participa, presta atenção, interage e ao mesmo tempo exercita nesse aulão a sua capacidade vou repetir, a sua capacidade de concentração fundamental para o êxito na prova do dia seguinte. Se você não tiver essa capacidade, né, você não vai para lugar nenhum. Bom, professor, nós temos aí uma audiência grande aqui na região, Acajutiba, Aporá, Crisópolis, Jandaíra, Cardeal da Silva, Entre Rios. Muita gente está ouvindo agora a entrevista com o professor aqui na edição do Brisamar Notícias, está se perguntando, esses aulões dia 20 e 27, com todo esse conteúdo, com toda essa estrutura, essa equipe do professor Zenilton,
fazer algum tipo de inscrição, vai ter pagamento de alguma taxa? Explica para as pessoas como é que vai funcionar esses aulões nessa questão, professor. A cada dia que passa, eu venho acompanhando a gestão do prefeito Alex Freitas. Olha que no passado nós já fomos oposição, mas o menino cresceu porque se graduou muito bem em administração pública e, além de ser um grande gestor, ele é um grande político. Ele é o político mais diferenciado hoje, digo aqui, me desculpe se alguém está se achando ofendido, o político diferenciado de toda a região, né? E com várias ações sociais. Procurei, inclusive, em outros municípios, o respaldo devido para apoiar esse projeto, não encontrei. Mas eu acho que o prefeito aqui vai ceder ônibus para levar o pessoal daqui, que já tem uma massa incrível aí, né, que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que sim, sobre os locais de inscrições, né? Então, para acontecer tudo isso, né, eu não tive dificuldade com o poder público, né, que me forneceu tudo, absolutamente tudo. Toda a logística já está devidamente sendo preparada para que tudo aconteça com rigor, britanicamente, 7h30, 7h30, porque no Enem, se você não chegar no horário, os portões já estão o quê? Fechados. É como se você já estivesse ali. A disciplina já começa nos aulões. Já começa ali, sua capacidade de concentração. E tem coisa que você não passou a vida inteira para não aprender, e não aprendeu, você vai aprender em um segundo, na pegada da gente, usando o que a gente tem de melhor, a experiência, né? Pesquisando provas de outros estados, prova de outros concursos e focando o Enem com temas e temas. A pandemia vai ser o tema da redação, não é por aí. Você vai aprender como fazer a redação. O cara é mágico de redação. Agora, ele não vai dizer, leve uma redação copiada no bolso para você ficar lendo até a hora da prova. Se for outro tema, você vai se esbarrar no choro, no desespero. Você tem que ter a capacidade, porque nós vamos dar o dia todo a você vários temas que são prováveis à redação. Para isso serve história, para isso serve atualidade, para isso serve filosofia, para isso serve a ciência política, para isso serve exatamente geografia e atualidades. E eu lhe digo, viu, Haroldo, nada disso aconteceria. Não basta a boa vontade de menino do interior que teve dificuldade e que hoje traz a Cajutiba, e não é a primeira vez que eu venho aqui, grandes aulões, não aconteceria se não fosse o apoio total desse projeto do prefeito Alex Freitas. Total, porque ele disse, estamos saindo de uma pandemia, Zé Nilton. Professor, ele me chama de professor. Professor, estamos saindo de uma pandemia, professor. A maioria da população está sem grana, professor, para fazer uma inscrição, vamos viabilizar, sem taxa. Claro, aí vai, o interessado chega primeiro, tem uma cota para a Esplanada, tem uma cota para Itamira, tem uma cota para Aporá e tem uma cota para Cajutiba, porque virou um projeto regional, o projeto Enem de Cajutiba, com a participação total do poder público. E quero aproveitar para mandar um abraço também para a secretária de administração, Giliana, que está chegando junto, a secretária de educação, Cristina Matos, que já esteve no bate-papo aqui também, estão chegando junto, a equipe do prefeito está viabilizando de todas as formas, a nível de transporte, a nível de tudo, para que essa primeira aula, porque a segunda, o brilho ainda é maior, porque a equipe de naturais é fantástica, ela ocorra e produz os efeitos no dia seguinte sem cansar. O cara vai relaxado e sorrindo. Pronto, inscrição então a pessoa chega no dia, não é? Inscrição não, aí é que está. Os locais de inscrições, eu quero que as pessoas anotem aí duas coisas. Primeiro, o meu zap, e eu atendo, viu? E eu atendo. Responde todo mundo. E eu atendo. De noite eu passo a limpo tudo e respondo tudo. 71996861833. Vou repetir. 71996861833. E também tem uma postagem lá que está rodando no meu Instagram, @Zé Nilton Andrade. Vá lá que você vai acompanhar
tudo que anteceder a prova do Enem e anteceder esse primeiro aulão. E eu faço questão de vir aqui para a semana para dizer: olha, está tudo certo, transporte vai sair de tal horário, que o pessoal de Esplanada, a inscrição será no Celina Saraiva, prestigiar o pessoal da rede pública. Bom, inscrição Celina Saraiva, então o transporte também vai sair de lá, britanicamente. Se você perder a hora que ele sair, não adianta vai ter que chegou correr atrás. 7h40 lá, que não vai achar mais transporte. O transporte vai sair 6h30 da manhã. 6h30. Entendeu? Na balada o jovem vai e vai até a pé. É verdade. Né? Pessoal do Aporá, a inscrição está sendo feita no Colégio Estadual Professora Áurea. Pessoal lá de Itamira, está sendo feito especificamente com a professora, uma maravilha, professora Sônia. E em Acajutiba, como estando prestigiando, principalmente o pessoal da escola pública, no Colégio Estadual Costa Brito, onde tudo começou. Então, olha os locais das inscrições, né? Não precisa nada, leve seus dados, faz a ficha, porque na hora que você chegar lá, a gente vai ter um mecanismo para deixar você entrar e sair do auditório Astério Freitas, com toda a climatização, que você vai estar extremamente sendo monitorado para entrar, para não chegar a pessoa que não tem nada a ver e entrar no aulão desse. Não vai. Está tudo devidamente organizado. Esplanada, Celina Saraiva, né? Aporá, Colégio Estadual Professora Áurea. Itamira, com a professora, pessoa física, a professora Sônia. E em Acajutiba, no Colégio Estadual, exatamente Costa Brito, onde tudo começou, e eu tenho orgulho de dizer isso. Foi lá que tudo começou. Professor Zenilton Andrade, aqui na edição do Brisa Mar Notícias desta quinta-feira, falando sobre os seus aulões do Enem, que acontece neste ano de 2021, dia 20 e 27 de novembro, um dia antes dos dias de aplicação da prova do Enem neste ano de 2021. Professor, sua experiência realizando esse tipo de aula, a gente sabe que é grande, mas o senhor já foi aluno também de aulas como essa? Isso foi que me levou a crer, né, que esse tipo de aula funciona e como funciona. Quando eu fui para Salvador, Haroldo, olha, morar em casa de parente não é fácil, que faz questão de tudo. Escola pública, e na minha geração a escola pública estava no auge. Eu tinha uma preparação boa. Mas na época, Haroldo, olha, o grande cursinho da Bahia, quando eu estava tentando ingressar na universidade, era o Nobel. Olha o nome Nobel, tem a ver com o prêmio Nobel. E para você ser aluno do Nobel, tinha que desembolsar uma quantia boa. Então era cursinho de filho de papai, e eu não tinha essa condição. Mas fiz amizade com um garoto da minha idade também, que tinha essa condição, e disse: olha, vai ter um aulão de véspera com o professor Hélio Rocha, na época que era o professor de humanas. Eu digo: rapaz, faça, pelo amor de Deus, um jeito de eu participar dessa aula. Ele foi lá, conversou com ele: não, isso é aula exclusiva para os alunos do Nobel. Mas eu, mesmo assim, eu fui para a porta chorar. E sensibilizei com a minha vontade de querer participar da aula. Não é que eu consegui? E fiquei ali atento àquela aula, assim, eu não batia nem o olho para as dicas do professor Hélio Rocha. Você sabe qual foi o resultado, Haroldo? No dia seguinte, quando veio a prova da UFBA, o garoto de 16 anos dava risada quando via muitos temas abordados nas dicas do professor Hélio Rocha. Lá na prova, eu ria e passava para a questão seguinte. Sabe qual foi o resultado? 8º lugar em direito para um aluno de interior. Rede pública é motivo de orgulho. Foi esse orgulho que eu passei para os meus filhos, todos doutores, eu me dando netos lindos hoje, independentes e educados, porque a educação foi o grande legado que eu resolvi deixar para eles. E está dando resultado. Hoje estão muito bem, e foi o que o pai do Alex fez com ele. Levou para Salvador, graduou e depois ele resolveu entrar na política. Então ele não é só um político, ele é um gestor. Ele tem capacidade gerencial, porque é graduado pela Unifax e pós-graduado em administração pública.
Não é à toa que ele está aí como o grande líder político da região. Vou dizer de novo, me desculpe quem está se achando preterido, mas essa é a realidade. A Cajutiba está num caminho certo. Muito bem, conversando aqui com o professor Zenilton Andrade nesta quinta-feira no Brisa Mar Notícias, falando sobre os seus aulões do Enem. Professor, eu imagino que um projeto dessa magnitude, né, que o senhor está comentando com a gente na edição do Brisa Mar Notícias de hoje, não se faz sozinho, né? Você possui aí parceiros ajudando nesses projetos, e sim, quem seria? Além do senhor, tem alguma equipe de professores também? O senhor já falou que terão alguns professores que irão participar desses aulões, mas fala pra gente a quantidade de pessoas envolvidas na sua equipe para esses aulões e sobre esses parceiros para um evento dessa magnitude. O grande parceiro, porque ele é o líder, né, de todo esse projeto, eu sou o idealizador e é quem vai fazer a aula. Eu sou o professor. Mas sem a parceria com o poder público eu não faria nada. Já tentei fazer sozinho, não saiu nem do papel. É a Prefeitura Municipal de Acajutiba, prefeito Alex Freitas. Esse é o grande parceiro. E para esse evento acontecer do jeito que a gente pretende, levar o melhor, principalmente o aluno que é segregado, porque não teve condição sequer de participar de um curso de inglês, de uma aula, enfim, porque o dinheiro está escasso mesmo. Então ele disponibilizou toda a equipe da Ascom, da comunicação, né? Ele disponibilizou toda a equipe da administração e toda a equipe exatamente da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, na pessoa de Cristina Matos. Eu não tenho tido, ao longo desse período, nenhum tipo de dificuldade para fazer acontecer o maior aulão, e bato no peito com orgulho, e vai ser o maior aulão que antecede a prova do Enem, o maior aulão da Bahia. Porque eu me lembro dos aulões quando eu fazia lá em Salvador com Jorge Portugal, patrocinado pela Rede Bahia, entendeu? Os professores que vêm, ou eu permuto, ou então serão pagos, terá cachê, tudo direitinho. O prefeito cuidou de tudo, não fez cara feia para que esse projeto venha acontecer como mecanismo de inclusão social, e me disse: Zenilton, a gente não pode botar muitas vezes o dinheiro como causa, e sim como uma consequência. Não é momento de cobrar, é momento de inclusão, depois que a educação ficou preterida, que ela foi bombardeada por essa terrível pandemia. A gente tem que criar condições, transporte, tudo. Para que acontecer? O pessoal de Plana vai ter transporte, o pessoal de Itamira vai ter transporte, o pessoal de Aporá vai ter transporte, o pessoal da Cajutiba não vai ter nenhuma dificuldade, porque o poder público assumiu tudo. E ele disse: se prefeito de cidade A, né, não se... como é que a gente diz? Sensibilizar com o projeto, eu mando buscar o aluno. Isso é muito bom. Isso é muito bom, e você fica solto para que as suas ideias fluam mais e que a aula ainda seja melhor do que a gente está planejando. E vai ser. Que legal. Professor, nós já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista, e se você pudesse agora dar uma dica rápida aos estudantes que estão nos ouvindo e se preparando para o Enem, que acontece nos dias 21 e 28 agora do mês de novembro, o que o senhor diria a todos eles que estão ligados nesse momento aqui na programação da 96, ouvindo aí essa novidade, né, gratuita, que acontece nos dias 20 e 27 lá em Acajutiba? Qual a dica rápida que o senhor deixa para esses alunos se preparando para o Enem? A mais fundamental é que ele participe do projeto. Essa é a primeira dica, porque ele não vai se arrepender, né? A questão da gratuidade, muitas vezes o barato fica caro. Isso, quando o produto chinês começou a invadir o mundo lá na década de 80, ele chegava barato, mas sem qualidade. Só que ao longo do tempo, o chinês fez o quê? Daí a guerra com os Estados Unidos, é um tema que eu vou abordar lá. O chinês fez o quê? Agregou tecnologia, investiu na universidade, sem o mundo ver. Hoje o produto chinês chega no mundo barato e com qualidade, né?
Você tem o iPhone americano, que é a marca dos Estados Unidos. Hoje o chinês produz o Xiaomi, não estou fazendo propaganda de telefone de celular não, na mesma qualidade pela metade do preço. Eu vou lhe dar só um dado que vai ser debatido lá na aula de atualidade. Há 3 anos atrás, daí a guerra comercial americano e chinês. Há 3 anos atrás, você sabe quanto em dólar americano, sabe quanto o chinês vendeu para o mercado americano? 52 bilhões de dólares. Sabe quanto o americano conseguiu vender dentro do mercado chinês? 12 bilhões só. Olha que guerra. Aí eu perguntava a um aluno, ele não soube responder. E se de repente, que é briga de cachorro grande, os 2 maiores PIBs do mundo, as 2 maiores economias do mundo, se de repente eles se acordarem lá, fizeram um acordo, né? É mesmo na política, lá em cima eles se abraçam, e na periferia o pessoal briga e troca tapa. Eu não entendo. Não se deve brigar por política, você deve ter consciência crítica para escolher o seu candidato, e não brigar, ficar de mal. Isso é coisa louca, né? Porque cada um vota em quem achar que deve, é livre. Resultado, e se eles se acordarem lá, fizeram um acordo, o que é que acontece com o agronegócio aqui, que está de vento em popa, em meio a essa pandemia? Perguntas desse nível. Então a dica que eu dou é que o aluno se prepare cedinho, ele sai bem alimentado, leve aquele trocadinho para fazer o lanche leve, se possível. Olha, não sou macaco, mas já pratiquei muito isso quando estava na pegada de vocês aí. Banana é muito potássio. Você leva uma bananinha da prata, já madura, na sacola. Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha de ser o que você é. Tenha vergonha de ser o que você não pode ser, né? Chegue lá, pode tirar da sacola. Tô nem aí, eu já fiz isso, entendeu? Para sobreviver na cidade grande. Se energize, aguente. Porque no outro dia as dicas que nós vamos dar é lá. Você vai enfrentar e vai encontrar lá na prova. Eu não tenho dúvida. Muito bem, esse foi aí o professor Zenilton Andrade falando sobre esse projeto bacana que acontece mais uma vez em 2021 lá na cidade de Acajutiba, o aulão preparatório que ele vem desenvolvendo aí. Professor, agradecemos demais a presença do senhor aqui dos estúdios da nossa 96. Hoje, excepcionalmente, o Brisa Má Notícias não teve a presença do Roque de Freitas. Obrigado pela sua atenção. Fique à vontade aí para deixar suas considerações finais nessa entrevista de hoje. Professor, está de volta na próxima quinta aqui? Com certeza. Está de volta na próxima quinta. Quer dizer ao povo que está tudo arrumadinho. Segundo o mesmo me informou, já trazendo as informações finais para os preparativos dessas 2 aulas importantes, aulões que vão acontecer lá num local super climatizado, o professor já disse aqui. Auditório Astério Freitas. Um telão com equipamento de som e uma equipe de professores que vai estar aí ajudando o professor a dar essa aula preparatória para o Enem 2021. Fique à vontade aí, professor, para suas considerações finais. A palavra que norteia a minha vida é gratidão. Eu quero agradecer a tudo que o prefeito Alex Freitas está fazendo por esse projeto e, por conseguinte, a juventude de Acajutiba e da região, tornar esse projeto gratuito. Quero agradecer também calorosamente a recepção do pessoal do Celina Saraiva, local de inscrição, a professora Sônia lá em Itamira, a professora, aos professores lá de Aporá, o colégio Professora Áurea, e a direção do Costa Brito, que abriu as portas para a gente estar lá divulgando. E eu tenho certeza, Haroldo, que a gente vai fazer um grande aulão. A gente vai encerrar para a semana. Quando eu chegar quinta-feira, eu já vou selar as inscrições. Quero crer que as vagas já estejam totalmente completas. Nós vamos obedecer alguns critérios em função da pandemia. Ainda está no final, mas ainda está acontecendo, entendeu? E quero crer que Deus vai nos ajudar, os nossos esforços e a parceria com esse jovem prefeito, que o aluno, principalmente, que não tem condições, vai ter a mesma condição que o aluno lá de Salvador, que está no cursinho, que está bombando lá nas grandes revisões. Nós vamos fazer igual ou melhor. Valeu, obrigado, professor Zenilton Andrade. Só para finalizar aqui, deixar o número de contato do professor para quem quiser obter mais informações sobre esses aulões. Você que está aí agora pode anotar. Professor, segundo o mesmo nos informou aqui, responde todo mundo, final da tarde, início da noite.
lá no momento de mais calma, porque ele está na correria, acredito eu, durante o dia para resolver todo esse preparativo aí para esses aulões. Fique à vontade aí, professor, para passar mais uma vez o número para os alunos que estão interessados em participar desses aulões. E aqui em Esplanada, quem estiver interessado em se inscrever, só ir ao Colégio Celina Saraiva, que lá tem uma equipe também esperando você para fazer a sua inscrição para participar desse aulão lá em Acajutiba, 20 e 27 agora de novembro, dias antes, né, da prova, um dia antes da prova do Enem, né, que acontece no domingo, e essas aulas vão acontecer nos sábados. Vontade para o número aí, professor. Se você resolver ir pelo meu Instagram, @Zé, não é José, Zé Nilton Andrade. Zé Nilton é o nome Andrade. de guerra, né? Tudo junto. É Zé Nilton Andrade. @Zé Nilton Andrade. O meu Instagram está lá com card, com a equipe, com horário, com tudo. Se você resolver conversar comigo através do meu Zap, WhatsApp, o Zap, é por aí, é 71996861833. Vou repetir. WhatsApp 71996861833. Tire as dúvidas, venha com a gente, porque educação é coisa séria e é para a vida inteira. Obrigado, professor Zé Nilton Andrade, encerrando a edição do nosso Brisa Mar Notícias desta quinta-feira, que está de volta amanhã com o Roque de Freitas aqui dentro da programação da nossa 96. Para você acompanhando aqui a edição do programa de hoje, muito obrigado pela sua companhia. Mais informações logo mais às 12 horas na edição do Tribuna Popular até às 14 aqui dentro da programação da rádio Brisa Mar FM. Daqui a pouquinho eu volto com a edição do programa Super Manhã desta quinta, levando muita música para você que está aí do outro lado ouvindo a programação da Brisa. Daqui a pouquinho a gente se encontra então. Então, até lá!